com um engenheiro mecânico, um bom engenheiro mecânico, que era filho do doutor Muniz, um assessor do brigadeiro Bonnier, que tem uma história aí que a gente carrega e precisa ser comprovada, né? E eu militando, né, clandestinidade, quietinho lá, mas quando a gente saía, trabalhava junto, tomava um chopp, tinha sempre uma conversa, uma crítica. E ele sabia que eu militava em sindicato, depois, e sempre defendendo os trabalhadores. E ele, toda vez que ele bebia um chopp, pouco chopp, ele chorava igual uma criança. E contava, triste, porque o pai dele saiu no livro Tortura Nunca Mais. Dr. Muniz. Mas ele me admirava, me adorava e falava. Eu falei, esquece isso, essa palavra, teu pai. Mas ele me contou uma coisa interessante que falou aqui, sobre a corrupção na ditadura. O doutor Muniz estava angustiado porque os militares foram colocados como torturadores no livro e os civis não apareceram. E ele contou para o filho me contou, eu não tenho comprovação disso, ele falou que muitos civis se enriqueceram com a repressão, tomando terras e tomando bens de pessoas que foram perseguidas no campo, no interior. Diz que o doutor Muniz falou assim, nós não ganhamos nada, apenas fizemos aquilo que mandaram de fazer e nós, a única coisa que ganhamos os nossos nomes no livro como torturador. E os civis não se falam nele e eles se enriqueceram com o golpe militar. Eu nunca esqueci isso, que Marcos Saerp, e era Saerp esse militar, acessou e trabalhou com um nome de triste lembrança aí, Brigadeiro Bonnier. Adir, eu queria te perguntar o seguinte, os militares têm o espírito de corpo, sim. A geração, a oficialidade de hoje nem nasceram depois do golpe militar. Tem poucos militares antigos daquela época, formados daquela época, que estão aí na direção, mas eles não abrem. Só que tinha uma diferença para as Forças Armadas daquela época para hoje. Nós temos hoje um ministro da Defesa, acima dos comandantes militares, que tinham autonomia e eram comandantes, cada um da sua força. Hoje, num governo democrático, eleito pelo povo, nós temos um ministro da Defesa. Como é essa relação e se tem algum nível de cobrança para que esse ministro da Defesa diga aos militares que tem que abrir os arquivos que estão lá arquivados, tem que colaborar com as comissões, tem que colaborar com o país, com esse povo que precisa saber dessa história que nós vivemos. Então, eu queria que você falasse alguma coisa, se tem algum contato, algum pedido, alguma solicitação, que o ministro da Defesa venha a público falar alguma coisa. Era isso. Muito obrigado. Conselheiro Wagner, eu pediria que cada um fosse conciso e objetivo, porque a gente possa ter aqui as respostas do nosso... Eu fiquei 12 anos em sala de aula como professor de geografia. Estudei na Faculdade de Formação de Professor, uma das faculdades que eu estudei foi a Faculdade de Formação de Professor da UERJ, lá na Francisco Portela, lá em São Gonçalo, no bairro Paraíso. Poucas pessoas conhecem aquela belíssima Faculdade de Formação de Professor. E eu lembro que a nossa luta lá, no movimento estudantil lá na época, anos 90, foi justamente a partir da construção daquele prédio, daquela faculdade que é nos idos dos anos 70, ou seja, em frente àquela faculdade, há a pracinha dos ex-combatentes, e na época a gente levantando lá, que aquela faculdade começou a existir justamente para servir a filha, mulheres, né, que iriam ser professoras, pedagogas, e fazer licenciatura de militares. E a gente descobriu depois que tinha vários professores lá da antiga que eram oriundo do regime militar, eram indicações. Então eu queria até deixar isso aqui para a Comissão da Verdade aí,
porque os professores, principalmente do ensino médio fundamental, que estão em sala de aula, professor de história, geografia, que tem mais responsabilidade com essa verdade verdadeira do nosso país. Né? A gente sabe que a mídia principal desse país apoiou a ditadura, e ela hoje fala da ditadura, tem belos programas, mas é no programa de assinatura. Esse dia mesmo eu estava assistindo a Globo News, estava lá a dona Hilda lá, falando lá do período que ela vivenciou na família, tal, um programa até dos anos 90 na Globo News, e foi até reprisado, tinha Eloneide Studart falando, tinha uma série de pessoas. E aí, eu lembro que também na época da UERJ, a gente começou um movimento para mudar o nome daquela entrada ali do Maracanã, que leva o nome do Médici ali, do grande general, que foi o que mais matou. E eu queria saber, por exemplo, se a Comissão da Verdade realmente quer passar a história limpo, né? A gente tem vários períodos da história, você acabou de falar aí da Guerra do Paraguai, foi massacrado pela tropa de Solano Lopes, essas coisas todas, né? Caxias, e a gente vê muitos monumentos. Né? Amanhã vai ter a inauguração de um monumento de 2 engenheiros importantes para a história do Brasil. E não tem tanta repercussão quanto esses monumentos de torturadores e tal. E aí, para concluir, eu ouvi muita história da ditadura, conversando com o professor Orlando Valverde, que era capitão de fragata reformada. Ele me contava coisas assim que eu ficava absurdo. Ele, com o conhecimento que ele tinha, né? Um grande geógrafo, o professor Orlando Valverde, foi presidente do CNDDA, era uma coisa interessante. Aí eu pergunto, por exemplo, à Comissão da Verdade, tem algum projeto de vocês, por exemplo, de capacitação de professores nesse sentido? Existe alguma coisa para realmente mudar o nome desses ditadores da história do nosso país? Né? É uma grande polêmica. A gente sabe, tem muita gente que diz que é contra a ditadura, mas é viúva da ditadura. A gente vê muito conversando isso aí nos bastidores, a gente vê. Principalmente usando essa frase que o doutor Adir colocou. Na época da ditadura não existia isso, não existia aquilo, não existia corrupção. Todo mundo que lê um pouquinho mais a história do Brasil, eu mesmo já li muito, Arthur Proenê, O Poder Jovem, Batismo de Sangue, etc., coloca isso. Né, e a gurizada, infelizmente, não tem conhecimento, vê isso de forma superficial. Né? E a grande mídia hoje, infelizmente, quer posar de boazinha, né? Dá grande holofote, até quando a Comissão de Verdade vai lá, tal, mostra na grande mídia, no horário nobre, e a gente sabe o papel que essa mídia ainda mantém no país. A gente vive, na minha opinião, ainda uma democracia ainda disfarçada, né? Porque a grande mídia ainda não sofreu uma democratização. Enquanto a gente não fizer nesse país uma democratização verdadeira da grande mídia, a gente ainda vai viver sob uma ditadura em nossas mentes. Então é essa reflexão que eu queria colocar aqui. Muito obrigado. Eu peço, o conselheiro Churro, pediria a cada um que se ativesse a sua pergunta, por gentileza, senão vai terminar o horário. Boa noite. Tem que falar pouca coisa. Não vou falar do meu passado, nada disso. Vou falar de um fato que talvez a comissão não saiba ou não tenha ainda tido oportunidade de conhecer, que remete mais para o passado um pouco. Quando o Zé Dirceu foi colocado aí no Pelourinho, vamos dizer assim, não tenho nada a favor nem contra o Zé Dirceu. Nem conheci ele pessoalmente. Mas foram descobrir a pessoa que o prendeu lá em Ibiúna. Para quem não sabe, Ibiúna foi um congresso da UNE, né? 1966. Eu não estive lá por acaso. E a pessoa que prendeu o Zé Dirceu foi identificada. E foi feita uma reportagem com essa pessoa, creio que na revista Veja. Eu tenho anotado o nome da pessoa, o número da revista, etc., etc. Não tenho aqui de cabeça. Agora, o que interessa é que nesse depoimento dessa pessoa, ela conta que 2 anos antes do golpe, já havia treinamento da Polícia Militar do Estado de São Paulo com agentes americanos, que vieram aqui para ensinar tortura. Não é outra coisa que veio para ensinar. Ou seja, o preparativo do golpe começou antes.
A tortura não foi instalada no dia 1º. Muito antes já havia tortura. Havia, até porque esse treinamento era feito com presos comuns. E uma outra notícia, que agora remete para o dia de hoje, que é a seguinte: há uma notícia, eu tenho isso anotado, se quiser também, saiu no jornal e eu copiei, a notícia de que a Força Nacional de Segurança estava tendo treinamento visando a Copa, assim foi dito, também de São Paulo, estava tendo treinamento nas instalações na Carolina do Norte, de uma empresa chamada, desculpe, Francis, eu estou me estendendo, mas peço desculpas, de uma empresa chamada Academy, que é o nome atual de uma outra empresa que algumas pessoas aqui conhecem, que foi impedida de continuar, que se chamava Blackwater. Ou seja, a Blackwater, que aliás, diga-se de passagem, também está sendo indicada hoje como mandando 400 pessoas para dentro da Ucrânia para atacar os redutos dos separatistas, tá ok? Essa empresa está dando treinamento, adivinha de quê? Para militares das polícias militares brasileiras, que deixam de ser Força Nacional de Segurança. Ou seja, o ovo da serpente está aí. Esse é o que eu quero dizer. E isso talvez seja a tarefa mais importante que vocês possam ter. Não é só olhar para o passado, e sim jogar a luz para frente. Para evitar, seja com militares, eu não acredito que os militares tornem a fazer um golpe. Há até um movimento muito grande contra os militares naquilo que alguns jornalistas chamam de imprensa amestrada. Colocam artigos mostrando que os militares fizeram isso, falam do Manhães, não falam dos civis. Por que eles fazem isso? Porque interessa para eles que esses militares não subam mais. O Departamento de Estado português, muito claro, no meu entendimento, deixou de ter confiança nos militares brasileiros na época do Geisel e nunca mais teve confiança neles. Porque alguns militares eram e alguns militares ainda são nacionalistas. Eu não me considero nacionalista, também quero dizer. Mas, para os americanos, o nacionalista é um perigo, porque eles têm um projeto de domínio mundial em que qualquer elemento nacionalista é um inimigo potencial. Então, eu peço que se jogue luz nisso. Muito obrigado. Temos ainda 4 inscritos. Podemos prosseguir para fazer um lote para dar tempo? Conselheiro Irineu, eu reitero o meu pedido que sejam concisos, e antes disso eu queria votar a prorrogação. Nós estamos a 10 minutos do término. Quem é a favor de prorrogar, nós começamos às 18h15, prorrogar até às 20h30. Os que estão de acordo, por gentileza? Tem alguém contra? Alguém gostaria de se abster? Então foi aprovado. Então, com a palavra, conselheiro Irineu, agradeço que seja conciso e objetivo. Eu pretendo ser conciso e gostaria de fazer um comentário, uma sugestão e até pedir uma observação do Dr. Vadir, que é o seguinte, em relação às lições para o futuro. No passado recente, se não estou enganado, tem havido alguns fatos que são preocupantes. Em junho, houve uma onda de manifestações que foram festejadas, aparentemente espontâneas, etc. Mas, rapidamente, apareceu o fenômeno dos black blocs, que destoava de tudo aquilo. Quer dizer, já houve muita denúncia de que alguém está financiando. Quer dizer, o que os black blocs têm a ver com as manifestações. Mais recentemente, em movimentos de reivindicação, essa questão de incendiar ônibus, etc. Quer dizer,
como o doutor Vadir comentou, quer dizer, não tem sido da índole do brasileiro esse tipo de coisa, mas o fenômeno Black Blocs lança uma suspeita de que há alguém, algum grupo interessado em criar confusão ou até com saudosismo em relação à intervenção militar. Eu gostaria do seu comentário. Agora chegou a vez da Hildegard, mas ela se retirou. Ela está aí no ambiente, não? Então eu passo a palavra para o seguinte, é o conselheiro Fernando Siqueira. Boa noite, senhoras e senhores conselheiros. Boa noite, doutor Vadir. Parabéns aí pela sua exposição franca e aberta. Eu queria fazer uma pergunta rapidamente. Nós tivemos notícia de que a Escola das Américas, nos Estados Unidos, treinava os militares para tática de repressão, tortura, etc. Então, eu queria que o senhor desse alguma informação a respeito. Muito obrigado. Então, Hildegard. Não, é só sobre a questão da repressão. Eu me lembrei, quando eu era ainda adolescente, depois já na minha fase adulta, que na época da ditadura, não havia uma empresa brasileira